Se você tem uma orquídea e está com dificuldade de enraizar, fazer ela enraizar, vem comigo nesse vídeo que eu vou dar 3 dicas que vai ajudar você a resolver esse problema. Eu tô aqui com essa orquídea, olha, ela está aqui com brotação nova aqui, tem brotinho novo saindo aqui, tem raízes novas aqui, olha, aqui tem mais raízes novas. Então, esse é o momento certo de fazer o replante dessa planta. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. E eu vou dar 3 dicas de como fazer sua orquídea enraizar. Então, gente, já de início, para começar, a primeira dica é fazer um bom replante. O enraizamento da planta, ele começa num bom replante. Então, o que é um bom replante? É você plantar a sua planta num local adequado. Por exemplo, essa minha eu tô plantando ela aqui em uma plaquinha uma madeirinha de braúna. Então, a gente sabe que as catleias, elas são epífita. Essa aqui é uma catleia forbese. Então, ela é uma epífita, então ela gosta muito da madeira. Então, esse é um replante bem adequado, porque essa planta ela vai se enraizar bastante nessa madeira. Essa madeira é muito boa, ajuda muito no enraizamento da planta. Então, a planta, ela vai se desenvolver rapidamente e vai se enraizar nessa madeira. A segunda parte dessa dica, gente, é prender bem. A planta, ela tem que se sentir segura no local onde ela está fixada. Então, eu tô usando aqui esses lacres de nylon, eles prendem bem a planta, deixa a planta bem presa. Você pode estar cortando o excesso. Eu deixo uma pontinha, gente, é uma dica, olha. Caso eu precise puxar mais um pouco com o tempo, pode ser que essa planta venha, né, ficar frouxa e eu preciso puxar, eu deixo uma pontinha. Então, tá presa? Tá. Mas eu, pra ter certeza que ela vai ficar bem firme, eu vou passar mais um lacre. Gente, sempre com cuidado para passar aqui em cima do rizoma aqui embaixo, olha, e não passar em cima do pseudobulbo novo que tá saindo a brotação nova. Porque se vocês esmagarem esse pseudobulbo novo, ele não vai prejudicar a brotação. E isso a gente não quer, né? A gente quer que a planta, ela tenha é da brotação que vai vir a raiz nova, então a gente quer preservar bastante esse broto novo. Então, aqui, olha, esse lacre é só puxar. Eu já falei em outros vídeos, gente, que eu tenho dificuldade de mexer com esse lacre, eu não sei porquê. Mas ele me dá um pouquinho de trabalho, mas eu gosto dele mesmo assim, porque ele tem um lado aqui, se a gente puxar do lado errado, ele não vai prender, ele vai ficar correndo. Então, você tem que colocar ele do lado certo. Ele tem um lado que prende e um lado que não prende. Aí. Agora sim, aí, ó. Tá presa a planta. Não prendeu, esse trem não prendeu aqui. Se vocês têm dificuldade também, como eu, de usar esse lacre, gente, pode usar barbante, tá? Agora sim, ó. Tá, a planta tá presa, ó. Tá vendo? Planta bamba não enraiza. Essa planta, gente, ela sofreu um ataque de cochonilha aqui, por isso vocês estão vendo essa folhinha feia que eu não vou cortar, tá? Essa folhinha ainda vai alimentar as folhinhas novas. Ela já foi tratada, vocês estão vendo que a folhinha nova que saiu, já saiu folhas limpinhas. Quem me acompanha viu essa Catleia forbese florida, eu mostrei em vídeo. Então, ela tá precisando de um replante. Eu vou acoplar essa planta aqui nesse cachepô. Para isso, gente, eu preciso prender também essa madeira aqui, ó. Essa madeira não pode ficar sambando aqui dentro desse cachepô, não. Porque se ficar, a planta também vai se sentir que ela não tá segura. Meu lacre aqui não vai dar para prender aqui com vocês, mas eu vou passar um arame aqui para tá prendendo aqui essa madeira, porque meu lacre é pequeno. Então, primeira dica é essa. Planta bem firme, bem plantada e um substrato adequado. No meu caso aqui, meu substrato é a madeira. Então, se vocês usem o substrato que vocês têm costume de usar, mas que seja um bom substrato pelo qual a planta vai se sentir bem e vai sentir a vontade para se enraizar.
A segunda dica, gente, depois que você fez esse replante, a minha tá replantada, eu só vou amarrar isso aqui depois. Então, a minha tá replantada. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de esfagno para dar umidade aqui nessa planta. É cultivar num local adequado. O que que é cultivar num local adequado? Ah, eu vou pegar essa planta e vou colocar num cantinho bem sombreado para ela desenvolver raiz. Não, gente. Essa planta, ela precisa de ir para um local com claridade, protegida do sol, mas com bastante claridade. Gente, a raiz da planta também faz fotossíntese. Se ela tiver num local muito assombreado, não estimula o enraizamento. É engano achar que ela ficar protegida lá no cantinho, no lugar mais escurinho, ela vai enraizar rápido, que não vai. Quanto mais claridade ela pegar, mais ela vai desenvolver raízes. Então, cultivar ela num local adequado. Gente, não é no sol, tá? A gente sabe que as orquídeas, a maioria tem que ficar protegida sobre, pelo menos sobre um sombrite ou debaixo de uma árvore. De alguma forma, a gente tem que proteger elas do sol quente, principalmente aquelas pessoas que moram em região muito quente. Não é colocar essa orquídea no sol, é colocar essa orquídea num lugar de claridade, bastante claridade. Então, essa é a segunda dica. Já vou aproveitar nessa dica e pedir que vocês se inscrevam aí no canal, aqueles que não são inscritos, e que ativem o sininho das notificações para que vocês possam receber dicas de cultivos de orquídeas. Além das orquídeas, eu cultivo aqui também no meu cantinho algumas suculentas. Então, eu tô postando alguns vídeos, dando dicas de cultivo dessas plantas. Tá bom, gente? Então, se inscreva aí aqueles que não são inscritos e sejam muito bem-vindos a este canal. Então, a terceira dica, eu já falei duas dicas, né? A primeira dica é um bom substrato, um bom replante. Planta bem presa no vaso para que ela se enraize. A segunda dica é cultivar num local apropriado para essa planta que foi replantada. Não vamos colocar ela nem no sol e nem no escuro. Vamos colocar essa planta em bastante claridade. A terceira dica é manter, gente, uma frequência de rega. Essa planta, ela vai precisar de muita rega. Ela tá plantada, por exemplo, a minha tá plantada numa madeira. A gente sabe que não retém umidade. Eu não vou colocar substrato dentro do cachepô. Eu só vou mesmo prender essa madeira aqui. Então, essa planta precisa de rega todos os dias. Se você deixar essa planta secar, ela não vai enraizar. Então, para ter um bom enraizamento, você precisa manter uma frequência boa de rega dessa planta. A água, ela estimula muito o enraizamento. E por último, gente, é a nutrição adequada. Como vocês viram, eu mostrei que essa planta tem raízes. Ela tem raízes que já está saindo aqui, raízes aqui na parte de cima. Então, ela precisa de uma nutrição. Gente, voltando lá na primeira dica, que eu esqueci de uma coisa muito importante, eu não posso deixar de passar isso para vocês. É o lado que a gente coloca a planta no local que a gente vai plantar ela. No meu caso, aqui na madeira, né? Se vocês for plantar as suas aí na madeira ou no substrato, não importa. O lado da planta. É muito importante que o broto novo, vocês estão vendo aqui o brotinho novo? Tá dando pra ver agora, não tá, Daiane? O brotinho novo, ele tá aqui, ó, vai encostar na madeira. É daqui que vai sair raízes novas e vai se agarrar aqui na madeira. Aqui o broto, olha, ele tá aqui por trás. Essa planta, então, abriu duas frentes. Eu deixei aqui um espaço aqui dentro, olha. Se ele quiser, ele vai crescer pra cá. É muito importante isso, gente. Se vocês barrarem o contrário, as raízes vão ficar no alto e essa planta vai ter dificuldade de enraizar. A planta, ela precisa ter o local para ela fixar as raízes delas. É para isso que as raízes servem. Então, a raiz tem três funções. Fixar a planta. Então, se você plantar errado, ela não vai fixar. Alimentar a planta, né? Que é através das raízes que vai vir a nutrição para a planta. E hidratar a planta. Que é daí que vai vir a água que a gente rega as plantas. É pelas raízes que a planta vai absorver. Então, a maior parte de tudo isso é absorvido pelas raízes. As folhas também absorvem, mas a maior parte é pelas raízes. Então, é muito importante, por isso que eu voltei nessa dica número 1 aqui para falar isso para vocês. Porque é o lado que se planta a planta que é muito importante. Eu coloquei aqui um arame aqui, prendendo aqui o minha madeira, olha, aqui no cachepô, porque se essa madeira ficar dançando não vai adiantar também, né? Então, falei das três dicas, né? Primeiro, um bom replante. A segunda, manter uma frequência de rega, cultivar no local adequado. E, pessoal, a quarta dica é uma nutrição adequada.
essa planta ela já tem raízes, então eu já vou começar a fazer a adubação dessa planta. Tem gente que não aduba e que dá certo, tudo bem, gente, mas eu tô mostrando aqui pra vocês o que eu faço aqui com a minha e dando dica para aqueles que estão iniciando, que ainda não têm experiência no cultivo. Pra mim é muito importante a adubação das plantas, sim. Mas se vocês não têm costume de adubar, não tem problema. Não é uma regra assim que eu tô falando que vocês têm que fazer, não. Mas eu adubo a minha. Então, a adubação vai estimular o enraizamento dessa planta. Porque como vocês viram no início, ela já tem algumas raízes. Então, essas raízes é o suficiente para absorver os nutrientes que a adubação vai dar para ela. Ah, qual adubação eu devo colocar? Gente, a adubação que vocês têm costume de usar aí. Aqui no meu caso, eu coloco Rimitsu e uso também o BG. Não tô fazendo propaganda, gente, que eu não ganho nada pra falar desses adubos, não. Mas eles são muito bons. E o Rimitsu, pra mim, ele estimula muito o enraizamento. Então, eu coloco já de início. Vou colocar bem aqui, ó, um pouquinho de Rimitsu. Eu coloco um pouquinho de esfagno aqui. Eu não peguei o Rimitsu, senão eu ia mostrar pra vocês como fazer isso. Eu coloco um pouquinho de esfagno aqui, já coloco o Rimitsu e coloco mais um pouquinho de esfagno em cima. Então, essa planta, ela já vai sendo adubada aqui. Vai estimular o enraizamento dela. Então, essas regras básicas ajudam muito no enraizamento dessa planta. Se vocês seguir esses passos que eu falei pra vocês, com certeza a planta de vocês vão enraizar rapidinho. Isso vale, gente, para todas as orquídeas. Sejam catuleias como essa, sejam phalaenopsis, qualquer uma. Elas vão se enraizar se vocês seguirem esses passos. Então, replante, frequência de rega, local adequado para cultivar e uma nutrição adequada. Então, gente, deixa aí meu joinha se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que gostam de plantas para que elas também possam ter acesso a esse tipo de informação. E como eu falei, se inscrevam no canal aqueles que não são inscritos. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.